Pessoal, dá uma olhada no saque que eu fiz essa semana trabalhando pra internet com o YouTube, olha só. E esse aqui é o meu resultado com apenas um canal Dark, sem precisar aparecer e sem precisar investir absolutamente nada. Mais de 250 mil reais que eu recebi aqui na plataforma do AdSense. E eu quero te mostrar como que você também pode fazer isso, como que você também pode criar o seu canal Dark no YouTube, pegando conteúdo de outras pessoas e postando no seu canal e tendo muito resultado com isso. Então faz o seguinte, clica no botão Saiba Mais que vai aparecer aqui no vídeo agora e vem comigo que eu vou te mostrar como que eu faço isso. Maravilhosa, que enlouquece jornalista, torcedor, os clubes, todo mundo. Vamos falar então agora sobre o Flamengo, já que a Marcela deu a deixa sobre o treinador Paulo Souza. Olha, Marcela, não sei se vai ter reviravolta aí para o Flamengo ir atrás do Jorge Jesus. Ao que tudo indica, o Paulo Souza será mesmo anunciado pelo rubro-negro. Fã de esporte com Jorge Jesus livre no mercado depois do Benfica anunciar a rescisão contratual, os torcedores rubro-negros até ficaram com uma pontinha de esperança em ter o treinador de volta. Mas o Flamengo não voltou atrás, seguiu a vida e Jorge Jesus é página virada. Paulo Souza será o novo treinador do Flamengo, técnico de 51 anos, assina por 2 temporadas. Ele que vai pedir a rescisão contratual da seleção polonesa e vai pagar a multa. Paulo Souza chega no início de janeiro aqui no Brasil com 6 membros da comissão técnica. Durante toda essa semana, o novo treinador vem conversando com o diretor executivo Bruno Spindel e também com o vice-presidente de futebol Marcos Braz, já planejando a temporada de 2022. Claro que o assunto aqui no Jogo das Estrelas, tradicional amistoso organizado por Zico, foi o novo mister do Flamengo. Será que o Paulo responde a todas as expectativas dentro do plantel do Flamengo? Jorge Jesus não. Jorge Jesus conhecia os jogadores, conhece os jogadores, mas ele não. Então, a diretoria que tem que explicar toda essa situação, né, ao torcedor, porque confunde as pessoas, né? Você vem para trazer um treinador, traz outro. Já foi decidido que é o Paulo Souza, não é isso? Então o Flamengo tem que honrar. Eu sou a favor que o Flamengo tem que honrar. As pessoas que administram o Flamengo são pessoas sérias e eu tenho certeza que eles vão honrar. E a gente tem que dar todo apoio, né? Que ele seja bem-vindo, que ele faça um bom trabalho. Nós atletas estamos curtindo nossas férias, aproveitando nossas férias, né? Como eu te falei, então é bem tranquilo esperar quem vai chegar, quem vai ser o treinador, que eu sei que chega para agregar e botar esse clube, que esse grupo é muito forte para brigar pelos títulos. Na tela, então, os maiores da história rubro-negra será técnicos com mais títulos na história do Flamengo. Tem o Carlinhos e olha o Jorge Jesus, que já aparece na segunda colocação com 5 títulos ao lado também de Flávio Costa. Pessoal, informação, Mariomar Breiler Pires, para vocês também, que acabou agora há pouco a reunião com a Federação Polonesa, tá? Ela divulgou uma nota nas suas redes sociais, falando que teve uma reunião relacionada, claro, ao Paulo Souza, que era o treinador, ou que, enfim, até então não oficializou a saída, o treinador da Polônia, mas que não vai fazer nenhum comentário até segunda ordem. Existe uma expectativa, Marra, do Paulo Souza ser, então, anunciado, oficializado hoje ainda pelo rubro-negro. É claro que chega com muito burburinho e essa questão ainda do Jorge Jesus livre no mercado coloca ainda um tempero, mas que nesse momento não é nem um pouco e nunca foi nem um pouco saudável esse fantasma ainda pairando por qualquer treinador rubro-negro, Marra. Mas eu acho que ainda vai estar uma certa batalha aí, porque a seleção da Polônia acreditava nele, a federação acreditava nele, a informação vazou um pouco antes, acho que vai dar um pouco de dor de cabeça, mas entendo que o Paulo Souza está com muita vontade de treinar, ele está louco para ir para o Flamengo, ele quer trabalhar no Flamengo, é um desafio para ele e acho que é um bom nome, pelo que a gente tem visto, procurado, estudar, acho que é um bom nome. E acho que tem tudo para dar certo. É óbvio que no coração do torcedor do Flamengo, o torcedor do Flamengo trabalhava com o nome do Jorge Jesus. O Marcos Braz e o Spindel trabalhavam também com o nome do Jorge Jesus. É preciso entender, eles também queriam, só que alguma coisa no momento travou. E aí eles tiveram que tomar a decisão.
eu não acho que dá para ficar de refém de ninguém, não. O Flamengo é superior a todos. E eu acho também, né, Breiler, tenho certeza, que não dá para também qualquer treinador do Flamengo virar esse escarcéu toda vez quando for contratado. O Paulo Souza chegar, trocando uma seleção polonesa pelo Flamengo, com essa vontade que o Marra trouxe, e já começar, e aí também tem a da nossa análise, né, de colocar uma pressão em cima do cara. Ele é um ex-jogador, ele tem experiência, ele tem uma certa casca para deixar ele fazer a parte dele, porque senão toda a temporada e toda a demissão vai ser esse papo, toda vez. É isso, Mari. Você falou sobre o enredo, né, a matéria da Marcela. Eu, como um grande fã de novelas, adorei esse final. Gostei do suspense, quando a gente imaginava que o protagonista, que vai longe, cruza os mares para buscar o seu príncipe encantado, vai finalmente reatar. Ele encontra num caminho um outro príncipe, enquanto o outro pretendido fez um doce, jogou um charme, o outro estava ali com toda a vontade de atravessar o oceano e viver esse amor. Então, para mim, o Flamengo fez o correto. Eu até tenho algumas ressalvas a como foi conduzida essa viagem, essa expedição para Portugal da diretoria do Flamengo, analisando muitos perfis diferentes, mas querendo um português de qualquer forma. Acredito que poderia ter um critério mais rígido nessa busca, mas o Jorge Jesus foi considerado e hoje ele só não é o técnico do Flamengo porque ele não estava convencido disso. Se o Jorge Jesus tivesse dado garantias, tivesse de fato acreditado que a volta era possível, os dirigentes do Flamengo teriam esperado, certamente, porque ele era a bola da vez, ele era o nome principal. A partir do momento em que há uma hesitação do Jorge Jesus, não tinha como o Flamengo esticar demais essa corda. Se estica, o Flamengo ia correr o risco de entrar 2022 sem um treinador. Então, nesse aspecto, por mais que o torcedor ali, o cara mais fiel ao Jorge Jesus, possa ter ficado desiludido, o nome do Paulo Souza é ótimo. O Flamengo encontrou um bom treinador, um treinador que se encaixa com a ideia que vem sendo praticada, ou pelo menos pretendida nos últimos anos. E se o Flamengo conseguir dar a ele respaldo, dar a ele tempo para encaixar sua filosofia e principalmente aproveitar essa hesitação do Jorge Jesus, a responsabilidade de não estar no Flamengo hoje para mim é toda dele, não da diretoria, para virar essa página, virar Jorge Jesus e de fato iniciar um trabalho promissor, um trabalho com uma ideia que é interessante e que possa dar ao Flamengo pelo menos a competitividade que se espera nesse ano, e eu acredito que o Paulo Souza tem todas as credenciais para conseguir alcançar sucesso no futebol brasileiro. Marra, dentro de campo, quais são as missões então do Paulo Souza? Faz uma listinha aqui para ele no checklist ali ter que resolver. Ele não tem tanto problema assim, né? Ele já variou muito da forma de jogar, né? Às vezes trabalha com uma lista com 3 zagueiros, várias vezes trabalhou com a linha de 3 zagueiros, se defendendo, ele sem a bola, o time recompõe com velocidade, mas o Flamengo está lotado, repleto de jogador experiente, vivido e inteligente, que entende o processo do coin sem a bola, que entende a dinâmica tática, a exigência do dia. Mariano, o Flamengo é um timaço. Eu acho que em algum momento se desconectou mesmo da temporada passada. E olha que o Renato saiu com números maravilhosos, mas com um trabalho questionado, porque sim, o desempenho era diferente do que o time poderia oferecer. Eu acho que o Paulo Souza, a tendência é que ele consiga extrair dos jogadores mais e mais empenho, tudo. Não precisa fazer listinha, não. O time é pronto. E não precisa ir para o mercado, então, não, Breiler? Não. Desculpa. Oi, Marra, pode ir. Não, sim, eu acho que pode ir para o mercado, porque tem sempre um jogador que é mais próximo da característica daquele técnico. Mas, sério, precisa fazer uma revolução no mercado? Não. Eu acho que em breve, não vai demorar muito, vai ser necessário fazer ajuste. Talvez o jogador que está mais acomodado, ele precise ali ter um reserva incomodando, querendo jogar o tempo inteiro, mas dá para fazer isso durante a temporada, não precisa quebrar o elenco, não. Dá para pensar em alguma posição aí, Breiler, que o Paulo Souza precisa chegar, ou talvez... Porque assim, é até estranho, né? O Marra fala, poxa, o Flamengo é um time que tem peças de qualidade, mas que alguma coisa estava off ali. É muito mais psicológico, talvez de um time que talvez perdeu a força, talvez o foco, foi alguma coisa na parte tática. Onde que está esse desligamento aí do elenco rubro-negro?
Mari, sobre elenco, o Flamengo tinha aquele problema crônico da zaga e conseguiu uma contratação para resolver isso de vez, que é a do Davi Luiz. Ele teve alguns problemas também, porque o time não estava completamente ajustado, mas é o nome para jogar com o Rodrigo Caio. O Flamengo talvez possa avaliar no mercado alguma oportunidade para trazer, mas hoje já não é mais a prioridade ou não tinha aquela urgência antes de trazer o Davi. Então essa posição foi solucionada. O Flamengo tem um meio-campo muito farto, que se o Paulo Souza consegue colocar todos esses jogadores ativos, e aí eu estou falando desde o João Gomes até a Arrascaeta, o Everton Ribeiro, que teve uma temporada abaixo nesse ano. Então, se todos esses jogadores em forma, jogando, com espaço, o próprio Thiago Maia, que vem num processo de recuperação, o Flamengo tem muitas opções por ali. Talvez precise pensar no nome, e aí não à altura, mas para substituir eventualmente o Arrascaeta, que faça uma função parecida. É muito difícil de achar um jogador como ele, né, com a riqueza de talento que o Arrascaeta tem, mas talvez um meio termo entre o Vitinho e até mesmo um jogador de ataque, um Everton Ribeiro, né, que eventualmente centraliza esse processo, mas é um jogador mais para atuar aberto pelo lado direito. Então é o único porém desse elenco do Flamengo. O restante, o Flamengo está muito bem servido e o que precisa voltar é a intensidade que o Flamengo tinha e a regularidade. O Flamengo era um time que costumava jogar bem a maioria dos seus jogos e isso não aconteceu nas últimas 2 temporadas. Mesmo com o Rogério conseguindo o título brasileiro, era um Flamengo que oscilava muito e um Flamengo que perdeu a sua intensidade de marcação lá na frente, que tinha com o Jorge Jesus, todos os jogadores participando do momento defensivo, e nesse aspecto o Paulo Souza pode ser muito importante, de resgatar o compromisso de todos os jogadores na marcação, no aspecto tático. Isso faltou com o Renato e para mim é a primeira grande missão. Pessoal, dá uma olhada no saque que eu fiz essa semana trabalhando pra internet com o YouTube, olha só. E esse aqui é o meu resultado com apenas um canal Dark, sem precisar aparecer e sem precisar investir absolutamente nada. Mais de 250 mil reais que eu recebi aqui na plataforma do AdSense. E eu quero te mostrar como que você também pode fazer isso, como que você também pode criar o seu canal Dark no YouTube, pegando conteúdo de outras pessoas e postando no seu canal e tendo muito resultado com isso. Então faz o seguinte, clica no botão Saiba Mais que vai aparecer aqui no vídeo agora e vem comigo que eu vou te mostrar como que eu faço isso.